Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 9 de setembro de 2019, onde selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas com expectativa de movimento para a semana. Lembrando que o objetivo desse vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos financeiros. E antes de iniciarmos a nossa análise, não deixe de visitar a página da Unitrader, unitrader.tech, onde nós temos diversas ferramentas, para aplicação no mercado financeiro. Você pode estar testando qualquer uma das ferramentas, só clicar em Quero Testar, vai baixar uma plataforma demonstrativa e fazer a solicitação da ferramenta para teste. Okay? Qualquer dúvida ou informação, entre em contato com o nosso suporte. Iniciando nossa análise pelo par de moedas Euro-USD. Bom, Euro-USD, para quem acompanha nossas análises semanais, a semana passada eu fiz esse desenho desse padrão harmônico, onde esse retângulo em cinza, esse quadrado em cinza aqui, seria uma PZR, uma potencial zona de reversão, e convergindo com esta linha vermelha que seria um suporte em 1.09600, que é um suporte importante aí, acredito, do gráfico semanal, gráfico semanal e até mensal. A expectativa então de movimento era que o mercado fizesse uma correção, um giro no mercado, uma mudança de comportamento nessa potencial zona de reversão. E foi o que aconteceu. Houve um rompimento, o mercado abriu na segunda-feira, veio fazer um reteste, fez um rompimento na terça-feira, um rompimento falso, deixou um candle de rejeição e aí sim o mercado reagiu. A expectativa era de atingir o primeiro alvo, que é o ponto B, como eu sempre ensino, e a base do padrão é o segundo alvo. Okay? O mercado já atingiu o ponto B, ontem deixou um candle de rejeição nesta região, okay? E aí agora a expectativa para a próxima semana é o mercado tem que romper esse nível, essa região de resistência gerada, até devido a esse candle que gerou um grande volume também. Podemos ver o volume do índice aqui em 180, quase 180, 176,83 e um candle de rejeição. Portanto, para quem quer trabalhar na ponta compradora, em EURUSD, é importante que seja rompido esse nível de resistência. Okay? O mercado abrindo e trabalhando abaixo, principalmente com o volume no intraday sendo respeitado, podemos ter aí uma formação de um fundo duplo com esse nível de 1.09600. GBP-USD, Libra versus o dólar. Semana passada o mercado estava testando, aí nós desenhamos esse OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido, onde a expectativa seria de um movimento de alta, okay? E o mercado fez um movimento de alta, rompeu a linha do pescoço do OCOI, veio testar esse nível, aqui foi desenhado um fractal, eu deixei esse fractal e falei o seguinte, que para quem queria trabalhar na ponta compradora era importante ser rompido esse fractal no preço de 1,22,850, okay? Teria que ser rompido este fractal. O mercado veio fazer um reteste nesse suporte de 1.2, o mercado deixou um candle de rejeição e olha que interessante, no candle de rejeição deixou um volume acima de 180 no índice, sinalizando que aqui houve uma entrada forte de interesse e podemos ver que foi por parte dos compradores, que é o que está dominando o mercado. Portanto, preço mercado trabalhando acima desse nível, na próxima semana podemos ter um reteste, deste nível de 1.25, 1.25 é uma 1.25 seria uma região interessante, uma resistência importante aí, tanto a nível de preço quanto a nível de estrutura de preço. Euro-GBP. Bom, Euro-GBP, com base no padrão harmônico que desenhamos, que o preço quase alcançou lá a PZR, não chegou a alcançar, mas já deu sinal de exaustão dessa perna e foi testando aí os níveis de suporte, rompendo. Semana passada o mercado estava lateralizado, mostrava essa consolidação, deixei essa setinha aqui mostrando que poderia ser uma redistribuição, tinha a cara de uma redistribuição, característica, estrutura de preço de uma redistribuição, expectativa de movimento de queda. O mercado abriu a semana, lateralizou e na quarta-feira rompeu essa consolidação e aí fez o trabalho da redistribuição aí, expectativa de continuidade
de um movimento de queda. É claro que o preço não cai em linha reta, pode ter algum tipo de pullback, o preço fazer um pullback, algum tipo de correção, vir testar esse nível de resistência agora gerado por essa consolidação e voltar a cair na próxima semana, ok? Vou deixar aqui desenhadinho aqui, que é um cenário que pode sim acontecer. O SDCAD, vamos ver um pouco mais, uma distância maior, ele tem esse padrão maior, esse padrão que já foi desenhado há meses, que aqui nesse retângulo, nesse quadrado aí em cinza, seria uma PZR, a PZR foi respeitada, o mercado caiu, está quase atingindo já o ponto B, que é o alvo, né, o mercado está aí fazendo topos e fundos mais baixos, né, fez um fundo, agora fez outro fundo mais baixo, um topo, um segundo topo mais baixo, e essa semana aí deixa um belo de um candle engolfando 1, 2, 3, 4 semanas, tá? Mostrando então a entrada de força vendedora. Gráfico diário podemos ver também. Existe expectativa dessa semana de fazer um teste no nível de suporte de 1.31 e 100, e aí temos um suporte da semana de 1.30 e 100 também, ok? Então são regiões importantes, rompendo esses níveis, aí vamos ter níveis mais importantes. Com base nessa estrutura maior, neste padrão harmônico, né, temos ainda um espaço interessante para atingir o ponto B, 2.100 pontos, e o alvo final, que é a base do padrão, né, numa menor proporção acontece o alcance desse alvo, numa maior proporção, numa grande proporção, alcance o ponto B do padrão, né, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto B. Então, numa grande proporção, esse alvo é atingido. Então, estamos aí a 2.400 pontos, 2.200 pontos do ponto B. Audi SD. O que nós temos Audi SD? Um padrão que também foi desenhado, um padrão harmônico. O preço testou a PZR, deixou um candle de rejeição, um grande volume neste nível. Okay? O mercado lateralizou, fez aí uma acumulação bem interessante. Olha como o índice ele sinaliza, mostrando que pode ser uma acumulação, uma distribuição. Neste caso, uma redistribuição. E aqui foi o que aconteceu, ele já sinalizando, quando bateu, fez um candle de rejeição, volume alto. Novamente, candle de rejeição de queda, volume alto. E novamente aqui, volume alto e o preço mostrando força compradora. Então, mostrando que aqui tinha uma alta probabilidade dessa consolidação ser uma região de acumulação. O preço rompendo, já quase alcançando o primeiro alvo, ponto B, temos aí um movimento aí de 500 pontos e a base aí do padrão 1.900 pontos. 1, 2, 3, 4 dias de alta consecutiva, existe sempre a probabilidade de uma correção, okay? Podemos ter uma correção do preço, aqui foi gerado uma região importante de suporte para o mercado romper e vir testar aí níveis mais altos de preço, ok? Então essa é a expectativa aí de movimento do Audi SD. O ouro, bom, o ouro, movimento de alta já há um tempo, tá? Não, tivemos um desenho de um padrão aqui, um padrão bem harmônico que não foi respeitado. Podemos ver que dentro da PZR que nós tivemos aqui, o preço mostrou força compradora, descaracterizando a PZR, que nós temos que ter dois pontos chaves, uma potencial zona de reversão. Primeiro, são os níveis, tá, do próprio padrão harmônico, os níveis de extensão ou retração, e a análise do preço, a formação do preço. O preço tem que mostrar que realmente aquela região, aquela zona, vai ser uma zona de mudança de comportamento do preço. E aqui o que o preço mostrou, quando atingiu a potencial zona de reversão, que seria uma continuidade desse movimento de alta e não teríamos aqui uma PZR. O mercado continuou subindo, lateralizou, fez uma reacumulação nesse nível, novamente veio testar esse nível de resistência, que é até um número redondo também de 1.500, e agora o preço com uma certa dificuldade. Aqui temos já uma certa divergência entre o oscilador e o preço. O RSI não consegue acompanhar o preço, topos mais altos e topos mais baixos do oscilador do RSI. Okay? Então mostrando já uma certa debilidade. Quinta-feira, entrada de força. Okay? E lembrando, como eu falei semana passada, este candle que teve um volume que foi importante, tá?
e eu tracei essa linha de 1.500 nele, que é importante para quem quer buscar uma correção, portanto, vendas no ouro, seja no intraday ou, mais importante, a longo prazo, uma posição, um swing, é importante que o preço rompa este nível de preço de 1.500, até porque este candle foi o candle que formou esta região, essa zona de preço, ok? O dólar versus o real, tá? O nosso real, o que nós temos? O mercado rompeu as resistências que tínhamos traçado, existia a probabilidade de um teste de R$ 4,16, R$ 4,16 aqui, o mercado rompeu, fez um rompimento falso, voltou a trabalhar, e eu deixei até a setinha, acima a probabilidade de fazer um teste da resistência de 4,16, e abaixo de 4,11 podemos ter aí uma correção agora maior do SDBRL, como buscar os 4 agora, que vai ser um suporte para a semana importantíssimo, ok? O mercado pode lateralizar, ficar lateralizado por um bom tempo nessa região, okay? Ou vir fazer um teste aí nos 4. Para vir buscar um movimento de alta novamente, para quem quer trabalhar na ponta compradora, é importante que rompa agora os 4,11 novamente, para vir fazer um reteste aí em 4,16. Mini índice da Bovespa. Bom, mini índice da Bovespa também atingiu já a nossa PZR. Essa era uma PZR devido às medições que eu fiz, né? Para quem não viu, busca o vídeo de algumas semanas atrás que eu desenhei esse padrão harmônico no braço 50. Eu expliquei o porquê das medidas e porque essa PZR aqui seria bem maior, ok? O mercado, o preço entrou, né, dentro dessa PZR, okay? Respeitou aí então o nosso padrão harmônico e fez o giro do mercado. Já atingiu o primeiro alvo, que seria o ponto B, e aí o segundo alvo nós temos a região do ponto AB. Aqui nós temos o ponto A, okay? E aqui nós temos o ponto B, o ponto C do padrão. Aqui é o ponto B, é o ponto C do padrão, e a expectativa então do preço vem a fazer um teste aí novamente próximo a essa região de 105.500. O DAX, o índice alemão, nós tínhamos esse Okoi, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, o rompimento seria a linha do pescoço, projeção. Nós vamos projetar a cabeça para cima, que vai mais ou menos aí próximo a essa região importante de resistência. Claro que nós temos aqui já movimentos 3 dias consecutivos, podemos ter algum tipo de correção, mas expectativa do movimento de alta aí para vir fazer um teste nesta região, nessa zona importante de resistência. Vamos à análise das duas principais criptomoedas. Primeiro o Bitcoin. Bitcoin testando a região de suporte, essa região em cinza que eu deixei aqui, bateu 1, 2, 3, 4 vezes. Essa semana teve uma reação, mostrou a entrada aí de força compradora, RSI acima de 50, está bem interessante, lateralizando aí os últimos 3 dias, mas montando uma estrutura aí de alta, um fundo duplo praticamente, um movimento de alta. É importante que ele alcance este nível de 11.730 para romper esse nível, para vir buscar aí máximas aí, vir fazer um reteste nessas máximas anteriores. E o Ethereum não está mostrando tanta força, não está uma expectativa de alta aí como o Bitcoin, está mostrando aí uma força maior. O mercado na semana houve um movimento de alta, lateralizou, vamos colocar em 4 horas, fica mais visível. Está numa região importante também aqui de suporte, e o mercado testando, tem que sair dessa região para vir testar os $200. Okay? Então é importante que teste os $200, rompa os $200 para buscar os novos níveis, aí 250, 300 e assim por diante, os níveis importantes de resistência, e vir fazer um reteste aí nos topos históricos anteriores. Espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.